Grandes petrolíferas e empresas comerciais interromperam os embarques de petróleo bruto e combustível através do Estreito de Hormuz, isso após ataques ali na região do Oriente Médio. Essa medida promete mexer com os preços do petróleo, por isso a gente vai conversar ao vivo com o João Ascoli, sócio da Amplus Capital. João, seja bem-vindo aqui ao Agora CNN. O Gustavo Zanfer, nosso âncora do CNN Money, também participa da entrevista. Minha primeira pergunta é sobre os impactos na próxima segunda-feira. Como deve abrir o preço do barril do petróleo diante do canal de Hormuz fechado? Bom, primeiramente, boa tarde. É um final de semana de muita volatilidade aí nas notícias. A gente tem que destacar que o canal de Hormuz, ele é o principal ponto de escoação de petróleo ali do Oriente Médio. Mais de 20% e 30% do fluxo passa pelo Estreito de Hormuz. Então, qualquer volatilidade próximo ao canal de Hormuz, ou que enseja algum risco de interrupção desse fornecimento, é extremamente volátil para os mercados, e é isso que a gente vai ver na abertura do mercado de petróleo, especialmente amanhã de noite. Zanfer. Passando a bola aqui para mim agora, Gustavo Ribeiro. Obrigado, João. Bem-vindo à nossa programação. Claro, se o Estreito de Hormuz for fechado por muito mais tempo do que a gente espera, o frete marítimo global deve subir. Então, já te pergunto, João, como é que isso impacta aqui os preços dos produtos que chegam ao Brasil? Não falo só do petróleo, já falo aqui de eletrônicos, também insumos para a indústria e, claro, quanto tempo leva para o brasileiro sentir esse preço na prateleira ou na bomba de gasolina, João? Bom, esse ponto ele é extremamente complexo porque depende da complexidade, da extensão desse conflito. Porque hoje a gente teve diversas notícias, diversos ataques, mas tudo passa pela questão de quanto tempo isso vai levar, quanto tempo que essas hostilidades, por quanto tempo elas continuarão. Então, assim, se a gente tiver mais tempo de risco, mais tempo de hostilidade, isso é traduzido no preço. No curto prazo, eu não vejo um impacto direto, fora, obviamente, das cadeias diretamente envolvidas nessa indústria, que a gente está falando diretamente do petróleo, gás natural, algumas outras commodities, mas conforme o tempo for evoluindo e esse conflito não for tendo uma resolução, isso sim impacta prêmios de seguro, valor de frete, porque é o risco embutido nesses contratos e que na última ponta é traduzido em preço para o consumidor final. João, aproveitando aqui o gancho da sua resposta, até te interrompendo um pouquinho, Uribe, aqui no médio prazo a gente já pode ver um aumento da energia, do preço da energia ali na região, porque passa por ali, João, não só petróleo, como você bem mencionou, passa também o gás natural. Então, nessa entoada aqui desse assunto, qual que é a probabilidade que você vê também, João, desse aumento nos custos de energia gerar um efeito dominó aqui nas taxas de juros globais, sendo até um pouquinho fatalista, e forçando aqui o Federal Reserve, que é o Banco Central norte-americano, e até o Banco Central Europeu a elevar ou manter as taxas de juros para controlar essa inflação, para controlar toda a situação? Essa é uma pergunta muito importante, é um tema que surge com toda essa movimentação do final de semana, mas o cenário base que a gente tem aqui é a necessidade de alguma atuação, algum movimento mais forte de algumas autoridades, só se a gente tiver algum caso muito extremo, que não é o caso até agora. Até Obrigado, agora João. não Passa a temos bola um para o Uribe. caso extremo, João, mas a gente vê um cenário de que essas empresas petrolíferas, boa parte delas, foram as maiores financiadoras da campanha de Donald Trump. O prejuízo de algumas dessas empresas no Golfo Pérsico, além dos aliados de Donald Trump, pode levar esses empresários a pressionarem Donald Trump a chegar a um acordo, pelo menos em relação ao Hormuz? Não tenho dúvidas disso, porque o que acontece? O fechamento de Hormuz, ele é péssimo para todo mundo, inclusive para os Estados Unidos e para o Irã, que também é um exportador de petróleo. Hormuz nunca foi fechado, a gente consegue mensurar as consequências, mas é muito difícil a gente projetar o que realmente aconteceria com um fechamento
assim, muito prolongado de Hormuz. Não tenho dúvidas que a gente vai ter, sim, um lobby, porque toda a indústria vai ser afetada por isso, e isso pesa também internamente nos Estados Unidos. Como tu bem disse, essas empresas também têm operações lá e também são afetadas direta e indiretamente por essa escalada. Nosso tempo está curto, mas dá para fazer mais uma pergunta, Gustavo Zanfer. Rapidinho, João, falando sobre a abertura de mercado na segunda-feira, comentei agora mais cedo que o Ibovespa não andava bem das pernas, na verdade bate recorde atrás de recorde, mas fechou a semana com um tom negativo muito por causa desse cenário geopolítico. Queria que você comentasse brevemente como que a Petrobras deve ser impactada por toda essa situação do petróleo no exterior. Petrobras que tem um peso muito forte no Ibovespa, que é o nosso principal índice aqui da Bolsa de Valores brasileira, João. Bom, sendo bem direto, papéis relacionados ao petróleo, com uma movimentação mais extrema do petróleo no domingo de noite, durante o pregão da segunda-feira, eles tendem a performar mais, mas vale complementar que, além do movimento do petróleo, os papéis possuem outros componentes de risco, mas com esse ambiente de volatilidade, eles tendem a performar bem, especialmente no curto prazo.